Gente, hoje eu vim falar sobre um livro que virou uma paixão gigantesca no meu coração. Assim, vocês não estão entendendo como que é o negócio, mas vocês vão entender durante essa resenha. Porque eu tô falando de Dance of Thieves, Dinastia de Ladrões, da Mary Pearson, Dark Side Books. Esse livro é um spin-off, na verdade, né, da série Crônicas de Amor e Ódio, que é uma trilogia. E não, eu não li a trilogia ainda e já adianto pra vocês que é super tranquilo, já que é um spin-off, então dá pra ler super de forma avulsa. Inclusive esse daqui também vai ter continuações. Eu viciei isso aqui, tá? Vocês não têm noção. E toda essa história, ela se passa nos Estados Unidos pós-apocalíptico e é centrada nesses dois personagens que são figuras centrais dentro da comunidade de cada um deles. Começando pela Cassie, né, a Casimira de Bright Mist. Ela é uma Rattan, ou seja, ela é uma soldada da Rainha de Venda e ela teve que crescer meio que sozinha, né? Desde os 6 anos ela era uma ladra, vivia pelas ruas de Venda. Depois ela foi se formar Rattan, ela deixou de ser ladra. E a Cassie, ela tá numa aventura já desde o começo, porque junto com outros Rattans, né, incluindo a Rain e a Sinové, que são as melhores amigas dela, mas o Griswebben e a Natia, eles vão tentar se infiltrar na Torre da Vigília de Thor, a mando da rainha, né, para tentar buscar um criminoso fugitivo. Detalhe que a Torre da Vigília de Thor, ela é o império, a fortaleza dos Bellinger, e aí vai chegar o segundo personagem, que é também central nessa trama, é o Jace Bellinger. Logo no início do livro, ele tem que enfrentar a morte do pai dele, e em seguida ele é escolhido como novo Patrei, que é o cara que vai governar e vai proteger todas as terras e as pessoas e a própria família. Só que é óbvio, né, que a autora, ela vai começar a jogar com a gente, porque assim, a Cassie e o Jace, eles iriam se encontrar, né, já que ela tá indo com outros ratos tentar entrar na Torre da Vigília de Thor. Mas eles acabam se encontrando antes do previsto, na boca do inferno, e eles acabam sendo vítimas de uma enrascada de caçadores de mão de obra. Eles vão precisar se safar dessa. Só que um outro detalhe também é que, assim, a Cassie e o Jace, eles não se conheciam, né? Mas aí eles se conhecem e eles se detestam. Mas tudo tem uma explicação, gente. O Jace, ele tem bronca dos Vendanos, na verdade, porque os Vendanos é isso, né? São povos muito humildes, que não tem quase nada, e eles ficam, entre aspas, invadindo o território dos Bellinger com os assentamentos dele. Então são pessoas que vão em busca de condições melhores, né? De lares melhores, e acabam entrando aí em outros territórios para fazer suas casas, para viver com suas famílias. Já a Cassie, ela detesta não só o Jace, mas os Bellingers de uma forma geral, porque eles se autoproclamam o primeiro reino, né, o primeiro de todos. Eles se auto-intitulam donos de muitos territórios, então, ou seja, tudo que se faça é meio que uma invasão ao território dos Bellinger. Além disso, né, eles exploram os Vendanos no comércio, eles ganham dinheiro em cima dos comerciantes. Vocês perceberam que, assim, a sinopse desse livro, ela é um pouquinho extensa mesmo, porque ele é um livro cheio de peculiaridades, cheio de detalhes, né? Como, por exemplo, essa questão dos Bellinger, a questão de domínio, de poder, de monopólio também. E, por outro lado, a questão dos Vendanos, né? Que são pessoas que tentam sair da miséria, que tentam se deslocar para isso, em busca de condições. E essas são questões que a gente facilmente consegue transpor para a realidade, né? Porque eu acho que é esse o grande papel de um livro, de uma obra de fantasia, né? Por mais distante que tudo isso possa estar da vida real, né, que esses universos pareçam fantásticos, todos os temas que eles abordam, eles conversam e são reconhecíveis na nossa realidade. Então isso acho que é uma coisa importantíssima, é uma coisa muito legal. Quando eu leio alguma coisa de fantasia, o que não é tão comum, fantasia não é o gênero que eu mais leio, por exemplo, mas quando eu leio eu sempre fico maravilhada com esse tipo de coisa. A trama aqui de Dance of Thieves, ela é bastante intrincada, bastante cheia de detalhezinhos e tem muitas subtramas, o que eu acho que enriquece ainda mais o todo. Por exemplo, tem toda essa questão, né, das ratas irem em busca desse fugitivo, a mando da rainha, mas tem também a história da Cassie, do passado da Cassie, por que ela era uma ladra desde os 6 anos de idade, como ela se tornou uma Rattan. Tem a história dos Bellinger também, que permeia o livro inteirinho e é uma coisa bárbara, porque assim, na entrada de alguns capítulos, por exemplo, eu vou ver se eu acho aqui pra vocês que eu deveria ter marcado antes, né? Aqui é um exemplo, né, que nem nas entradas de alguns capítulos a gente vê depoimentos, né, de antigos Bellingers, ou seja, os primeiros que formaram essa família que hoje é o Império Bellinger.
E ao longo do livro a gente vai entender o que são esses depoimentos, que eu acho que é uma parte muito bonita, uma parte realmente tocante na história. Talvez o aspecto que eu mais amei nesse livro foi mesmo os personagens, porque assim, eu fiquei apaixonada por cada um deles, pela realidade deles, né? E como eles são humanos. Por exemplo, eu amei muito a amizade entre a Cass e a Rain, a Senové. Tem a questão dos Bellinger, né? O laço muito forte que une essa família, toda essa questão da proteção entre eles, que é muito bonito. E também, né, a gente não pode deixar de falar da Cassie e do Jace, porque assim, eu não tinha comentado antes, né, mas eu acho que é muito óbvio, assim, que vai acabar surgindo algum sentimento entre eles, vai ser um sentimento proibido. Eles são tão diferentes, mas eles se completam, sabe, porque o Jace, apesar de toda essa grandiosidade, dessa, sei lá, meio que ambiguidade, assim, de sentimentos que a gente, né, como leitor tem em relação aos Bellinger, a gente vai aprendendo a gostar deles, na verdade. Mas assim, o Jace, ele tem um coração gigante, sabe? Ele é uma pessoa muito boa, muito justa. E a Cassie, ela é muito astuta, ela tem uma coragem gigantesca, sabe? Ela passou a vida inteira dela na rua, tendo que se virar sozinha pra comer. Então, antes que qualquer pessoa venha dizer, ai, mas eu não gosto muito de romancezinho, blá blá blá, eu também não sou a maior fã de livros que só tenham um romance ponto, sabe? Mas o que eu digo pra vocês é que Dance of Thieves é muito mais do que uma história de amor entre jovens. É, antes de tudo, uma história sobre poder, sobre justiça, sobre lealdade, sobre traição, sobre desigualdades também. Sem falar que quem conhece a escrita da autora, da Mary Pearson, com certeza vai se apaixonar mais uma vez, porque a escrita dela é super gostosinha, sabe? É muito fluida. Eu vou falar pra vocês, eu virei muito fã, tanto da autora como dessa história, desses personagens, e eu vou ler sim as Crônicas de Amor e Ódio. E eu não posso terminar essa resenha sem falar pra vocês que assim, se preparem, porque o desfecho desse livro vai fazer vocês se jogarem no chão querendo a continuação, assim, eu não tô brincando, sabe? Poucas vezes eu li um livro que eu fiquei desse jeito, assim, pra ver o que ia acontecer em seguida, sabe? Eu falei, não pode terminar desse jeito, não pode terminar dessa hora. E é assim que acontece em Dance of Thieves, e ao mesmo tempo é uma história que tem começo, meio e fim, né? Ou seja, as pontas dela, ou as pontas principais dessa história, elas acabam se amarrando de uma certa maneira. Então a gente também não fica com aquela sensação de que leu um livro que funciona como ponte, sabe? É isso, gente. Eu falei bastante pra vocês, mas é que eu precisava falar muito. Eu fiquei muito apaixonada por esse livro. E se você quer muito ler esse livro, quer comprar esse livro, aqui eu deixo na descrição o link de onde comprar. E eu sempre falo pra vocês, né, que se vocês comprarem por esse link, vocês estão ajudando o canal a crescer e não pagam nenhum centavo, nenhum dinheirinho a mais por isso. E é isso. Beijão, a gente se vê nos próximos vídeos.